Lisboa, 1910. É a noite de 4 para 5 de outubro. O encarregado de negócios da Alemanha está instalado no Hotel Avenida Palace, precisamente no eixo dos combates que assombram a cidade. Do lado de lá da vidraça, ouvem-se tiros e explosões. O diplomata tenta compreender o que se passa. Dizem-lhe que são os republicanos, que há uma revolta nas ruas contra a monarquia. Mas que importância poderá ter este homem para o desenrolar dos acontecimentos? Da noite de 4 para 5 de outubro passam-se essencialmente dois factos que serão decisivos depois para a vitória dos republicanos no 5 de outubro. Em primeiro lugar, as baterias de Queluz, comandadas por Paiva Conceiro, recebem ordens do quartel-general para se deslocarem do alto do atual Parque Eduardo VII para o alto do Torel, uma outra colina de Lisboa, para daí, eventualmente, conseguirem desalojar os republicanos da Rotunda. E há um duelo intensíssimo de artilharia nessa madrugada, de 4 para 5, em que a vitória não pende para nenhum dos lados. Entre o dia 4 e o dia 5, tudo se passa ali. Mais avanço, mais recuo, mais tiro, menos tiro, tudo se passa ali. Esta é a situação às primeiras horas de 5 de outubro. Nenhum dos lados pode cantar vitória. Paiva Conceiro comanda as forças mais interventivas na defesa do rei e do alto do Torel bombardeia a Rotunda. Mas os revoltosos, liderados por Machado Santos, resistem. Portanto, os republicanos da Rotunda conseguem resistir à ameaça de fogo e ao dilúvio de fogo que vem do Torel e há uma espécie de empate técnico entre as duas forças, não é? Mas, ao mesmo tempo, o couraçado de Dom Carlos é finalmente tomado pelos republicanos, que já tinham os navios cruzadores São Rafael e Adamastor no Tejo. Portanto, a Marinha apodera-se dos principais barcos de guerra, a Marinha republicana, os republicanos da Marinha apoderam-se dos principais barcos de guerra e, sobretudo, têm ali cerca de 2.000 homens prontos a desembarcar. Os barcos estão a ser usados como ases de trunfo pelos republicanos. Na véspera, bombardearam o Palácio das Necessidades, obrigando à fuga do rei. Agora colocam o exército monárquico entre a ameaça de dois fogos. Há sinais de desânimo no Rossio. O chefe do governo, Teixeira de Sousa, abandona o quartel-general pouco depois da meia-noite. E entre as tropas, nem todos parecem dispostos a lutar. As tropas que se encontravam no Rossio, nomeadamente Infantaria 5, Caçadores 5, eram tropas que estavam tocadas pelo movimento republicano. E havia oficiais comprometidos que não conseguiram, na própria madrugada de 3 para 4, sublevar os seus quartéis, mas que permaneceram junto das suas tropas, continuando a influenciar os seus soldados. Pela meia-noite e 45, os barcos abrem fogo sobre o arsenal. Um desembarque pode estar iminente. A ameaça de desembarque por parte dos marinheiros cria uma situação de quase de pânico junto das forças monárquicas. Há aqui um fator psicológico muito importante a considerar. Portanto, os monárquicos sentem que a qualquer momento podem perder o controle da situação. Às 2 horas da manhã, o iate real Amélia parte de Cascais em direção à Ericeira, o ancorador mais próximo de Mafra, onde estão o rei, Dona Amélia e Dona Maria Pia.
Às 5 da manhã, é a vez do Ministro da Guerra deixar o Rossio. O governo parece acreditar cada vez menos na vitória. Por volta das 6, o tiroteio entre Coceiro e revoltosos abranda. Quase não restam munições no Torel, ao passo que na Rotunda se juntam cada vez mais civis. Quem é que está por trás da Revolução? É a plebe urbana de Lisboa, organizada pela Carbonária, que é quem faz grande parte deste serviço. São os núcleos carbonários armados. Digamos, uma das revoluções mais populares da história do século XX, é a Revolução Republicana de 5 de outubro de 4 e 5 de outubro de 1910. Houve um verdadeiro entrosamento aí entre civis e militares. Às vezes, atrapalhando até os próprios militares. Machado Santos, no seu relatório, queixa-se de que, por vezes, tinha de afastar os civis que só perturbavam a atuação militar no terreno. Não é? Apesar da progressiva vantagem republicana, a revolta parecia longe do desfecho. Contudo, algo ia precipitar os acontecimentos. Como em todas as revoluções, há um momento, quer dizer, as coisas podiam sempre, durante uma revolução, podem ir para um lado ou para o outro. As coisas estão muito equilibradas. E quando é que foi o momento? Bom, o momento é até às vezes contado de uma forma um bocado caricata. Seria este o momento? Por volta das 7 da manhã, o encarregado de negócios da Alemanha dirige-se ao quartel-general monárquico. Quer propor um armistício de 1 hora que permita a evacuação dos cidadãos estrangeiros instalados em Lisboa. O general Gurjão acede ao pedido. Mas faltava negociar com o outro lado. O diplomata recebe uma bandeira branca e vai agora dirigir-se aos revoltosos. E isso vai fazer com que ele tenha subido à avenida de bandeira branca, supostamente uma atitude de pedir, portanto, que houvesse fim das hostilidades. Vendo uma bandeira branca, o povo acredita que é a monarquia que se rende e invade a avenida dando vivas à República. Era um instante absurdo no coração de um momento determinante da história. Este episódio, que aparentemente parece anedótico, caricato, só faz sentido se percebermos o quadro político e também o quadro social, uma vez que estes amotinados republicanos, os revolucionários republicanos, partem sempre do princípio que aquela população que anda na rua está do lado deles, isto é, que mesmo que não esteja disponível para combater como não esteve, quer dizer, não combateu, mas aplaude-os a eles, não aplaude o exército, e está com eles e incentiva-os a eles, não incentiva o outro lado. E isso cria um ambiente psicologicamente importante naqueles momentos. Quando Coceiro chega ao Rossio, depara-se com um espetáculo insólito. Os soldados confraternizam com o povo, espingardas disparam para o ar. Gurjão explica-lhe que os reforços não chegam e que parte da tropa recusa abrir fogo sobre os marinheiros. Como poderia a vitória republicana estar tão perto se quase todo o plano da revolução falhara? A seguir à proclamação da República, um jornalista espanhol, Félix Lorenzo, vem a Portugal. Ele entrevista João Chagas e João Chagas diz-lhe que tudo correu ao contrário do que estava previsto. Não se cumprindo sequer o plano que estava inicialmente programado, que envolvia mais unidades militares, afinal só saíram 3, Infantaria 16, Artilharia 1 e o Quartel de Marinheiros de Alcântara, mas todas as outras unidades, eram mais 5 ou 6 das principais unidades militares de Lisboa, nenhuma saiu. Agora, porque é que isto não tem como efeito o fracasso da Revolução? A única explicação está na própria política do regime, isto é, na desagregação política do regime e no facto de, apesar de não estar a ser atacado com muitas forças, nem contra essas pequenas forças consegue arranjar elementos de resistência. Mas como se explicava isto?
Para compreender os acontecimentos de 3, 4 e 5 de outubro de 1910, é preciso recuar ao verão desse ano, quando o rei entregou o governo a Teixeira de Sousa e à esquerda da monarquia constitucional. Essa entrega do governo a António Teixeira de Sousa teve dois efeitos. Por um lado, alienou a direita conservadora, que se deixou de reconhecer no governo e até na própria monarquia. Católicos, políticos mais conservadores, que tinham combatido o António Teixeira de Sousa desde há muito tempo e que o iriam voltar a combater nas eleições de agosto de 1910. Portanto, divorciaram-se, digamos, da própria instituição da monarquia. Essa monarquia não servia para conter a esquerda, porque é que havia de eles continuarem a sustentar a monarquia. Por outro lado, um setor monárquico, os dissidentes, que em 1905 tinham saído do Partido Progressista, o José Maria de Alpuim, o Visconde da Ribeira Brava e outros, Egas Muniz e outros, colaboravam às claras com os republicanos, mas colaboravam conspirando com os republicanos para fazer a revolução. Não estou a falar de uma conspiração política, uma conspiração para fazer a revolução. Colaboraram na aquisição de armas e eram monárquicos. Eram monárquicos, mas que detestavam de tal forma o sistema que preferiam liquidar esse sistema e que a República fosse proclamada do que continuar aquela monarquia com a qual eles não concordavam. Quando chegamos a outubro, a monarquia está minada por dentro. Grande parte das suas forças não está disposta a arriscar a vida para defender um governo em que já não acredita. Isto é muito clássico também em Portugal. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa história contemporânea, desde o século XIX, quando há mudanças de regime, frequentemente o regime muda não tanto pela força daqueles que se opunham, mas mais pela sua incapacidade e porque apodreceu. No 5 de outubro, a monarquia, esse gigante de 800 anos, vai cair sem estrondo. Vai esfumar-se em 35 horas de combate morno, apenas incendiado aqui e ali pela vontade de vencer de dois homens. Portanto, há ali uma espécie de rendição e por isso, quer dizer, isso de facto, se não é o mérito do Machado de Santos e, enfim, dos que o acompanharam, e isso não é de facto depois esse episódio de resistência do Colseiro, até tinha sido um dia bastante, quase para esconder, porque de facto é uma sensação que se tem, é que foi um abanão, aquilo estava tudo coisa e caiu. 8 da manhã. O diplomata alemão já chegou à rotunda. Mas Machado Santos não acredita que uma hora de armistício chegue para evacuar os estrangeiros. Poderá servir apenas para que o adversário se reorganize. Tem de agir. Naquele imprevisto pode estar o momento-chave da revolução. O comissário naval sobe ao cavalo e arranca em direção ao Rossio. Vai exigir a rendição. E o Machado Santos desce pela avenida abaixo, apresenta-se a receber a rendição do quartel-general monárquico, que rendição que afinal não tinha sido dada, mas já que é pedida é dada. Ele próprio não tinha bem ideia do que é que iria fazer quando começou a descer a avenida em direção ao quartel-general, que podia ter acabado uma tragédia, podiam ter sido mortos. Mas os ventos da história sopravam a seu favor. Os populares juntam-se a Machado Santos e escoltam-no até ao Rossio. Tinha razão. Aquele era o momento. E o momento é quando, de facto, esta gente toda, que depois já ninguém pode combater, porque está a vir, depois de repente é a avenida cheia de gente, e agora como é que é? Agora vamos mandar tiros a estas pessoas? Vamos matar milhares de pessoas? Vamos matar centenas, milhares de pessoas que estão aqui? Não podemos fazer isso, não é? Portanto, a partir desse momento, de algum modo, está a ganhar a revolução. É quando as pessoas se convencem que do outro lado já não há ninguém, mesmo que haja. Enquanto o povo festeja nas ruas, Machado Santos negocia com Gurjão Henriques. Para se render, o general exige que seja garantida a segurança do rei. Passa das 11 da manhã, quando Machado Santos deixa o Rossio. No caminho encontra dois elementos do Diretório Republicano e pede-lhes que apressem a proclamação da República.
A resposta que recebe é surpreendente. É que, enquanto Machado Santos executava o passo decisivo da revolta, o Partido Republicano já saía da sombra para desferir o golpe final. Estão a dar vidas à República. O povo arrancou Machado Santos do cavalo. Estão a levá-lo em ombros até o Recio. Magnífico. E os soldados? Rendem-se. Estão-se a render. Senhores, é a nossa vez. Com o rei em fuga, o povo a vitoriar a República e a tropa monárquica quase a claudicar, o Diretório Republicano entende que não pode adiar o golpe de misericórdia. A República vai ser proclamada na Câmara Municipal de Lisboa. A reunião que determina a constituição final do governo provisório acontece ali mesmo, instantes antes do anúncio solene à multidão. A política revelava-se de repente mais mortífera que as armas. E foi possível assim, no dia 5 de outubro de manhã, o Partido Republicano anunciar, primeiro, que a Revolução estava feita, que a República estava implantada, que a monarquia se tinha rendido e, segundo, anunciar imediatamente o governo. Não houve transição. Os que proclamam a República não tiveram tranquilos à espera de achar que era a altura para proclamar a República. Machado Santos nem sequer está na varanda onde se proclama a República. Eu creio que Machado Santos esperava muito mais. Ele ainda estava na rotunda, porque a situação ainda não estava estabilizada, quando na varanda da Câmara de Lisboa, no dia 5, é proclamada a República. Ele não está, ele que foi, por assim dizer, o parteiro da República, não esteve presente naquele friso, não integrou aquele friso de notáveis, o que também é compreensível, porque quem lá está são os dirigentes, os membros do Diretório do Partido Republicano. Mesma aspiração ideal, o povo, o exército e a armada acabaram de proclamar em Portugal a República. Como é que reagiu o povo de Lisboa quando foi da proclamação da República? Reagi com entusiasmo louco. O entusiasmo louco, já disse, as janelas eram tudo cheio de bandeiras. E dançava-se nas ruas? As mulheres, imagina até quando foi para a guerra, agora aqui está tudo coisa. As mulheres, a gente do povo ali, a Praça da Figueira, e aquela gente toda misturada com a tropa, mas nesse tempo a tropa era uma coisa de ordem popular. O povo acreditava nela, e é claro, os soldados iam para a tropa é povo, não há generais sem soldados. O povo com entusiasmo louco, as mulheres junto dos soldados, os soldados com um entusiasmo, todos que tomaram parte depois do regimento ou um batalhão de caçadores que ainda não tinha coisa, estava no Rocio, aquela gente rodeava os soldados do entusiasmo e tal. E foi uma loucura. As ruas de Lisboa, Campolide, esses lugares onde vivia o povo, esse povo sofredor de Lisboa, esse povo extraordinário, com uma alegria doida. Doida. E aí é que se compreende que o povo estava tão esclarecido e amava tanto a República e os homens da República que conseguiu, numa confusão destas, numa revolução extraordinária, que foi uma viragem da história grande, não é verdade? 6 minutos depois do anúncio oficial, Eusébio Leão, nomeado Governador Civil, publica um edital ao povo de Lisboa, onde declara: ordem e trabalho é a divisa da pátria
libertada pela República. Às 11h30, uma força de artilharia separada da unidade chega à rotunda. Desconhecendo os últimos acontecimentos, abre fogo, matando 3 populares e ferindo alguns outros. Terão sido as últimas baixas da Revolução. Os marinheiros de Alcântara alcançam o sonhado Palácio das Necessidades. Chegados ao trono, surpreende-lhes que algo tão inacessível seja, afinal, um simples cadeirão em cima de um estrado. Mas o estado de graça daqueles instantes seria só de pouca dura. Presidente Teófilo Braga. Ministro do Interior António José de Almeida. Justiça Afonso Costa. Negócios Estrangeiros Bernardino Machado. Guerra Correia Barreto. Finanças Basílio Teles. Fomento António Luís Gomes. Marinha Amaro Gomes. É este o elenco do governo provisório anunciado por Inocêncio Camacho. Dias depois, e por razões diversas, nem Basílio Teles nem António Luís Gomes assumirão as pastas, sendo substituídos por José Relvas e Brito Camacho. Mas onde estão os nomes daqueles que acabam de fazer a revolução nas ruas? Não são esses que vão, obviamente, desempenhar um papel político importante no regime, claro que não. Desempenharão um papel importante da ação militar, insurrecional na rotunda, mas depois são desativados, não é? E o Machado Santos vê desmobilizado o pessoal que tinha estado com ele na rotunda. O governo provisório tem um grande cuidado em afastar aqueles que tinham participado na Revolução. Não quer os revolucionários do Exército e, sobretudo, aqueles que tinham estado com Machado Santos. Mas, digamos, é o partido que proclama a República, ou seja, no fundo, os revolucionários da rotunda não chegam à varanda e o governo provisório, que é de imediato anunciado, é um governo provisório feito de uma coligação das várias fações dentro do Partido Republicano. Para quem, na altura, não o compreendera, a mensagem ficava agora clara. Uma coisa era a revolução. Outra, a política. A primeira tinha ganho o país, a segunda ia governá-lo. Aquela que tinha estado na sombra desde as primeiras movimentações de 3 de outubro. Uns vão para os banhos de São Paulo a ver o que é que acontece e os outros estão ali a ver se não se metem, se não se molham e a ver o que é que aquilo vai dar e, portanto, ninguém decide nada. É também, nesse aspecto, um episódio um bocado triste. E, portanto, havia ali gente que também estava, digamos, resguardada, digamos assim, de não aparecer nas barricadas à frente, porque isso seria ótimo para eles se a Revolução tivesse bom sucesso, mas seria mau para eles e também para a causa, isto é, para o movimento republicano, se por acaso a Revolução falhasse, digamos assim. No entanto, só os ingênuos acreditavam que seriam Machado Santos e os seus sargentos a governar o país. O problema nem era esse. O problema é que o elenco governativo já estava combinado antes da Revolução. E não era este. A contestação começa logo ao princípio da tarde. Ainda mal refeitos dos festejos da vitória, os revoltosos contestam as presenças de Teófilo Braga, Afonso Costa e Bernardino Machado no governo provisório. Não era esta a ideia combinada. A ideia era esta. O governo era uma estrutura transitória. O primeiro governo chama-se, aliás, provisório. Ela era uma estrutura de transição até às eleições, até à criação de um governo legitimado pelo voto. E, durante esse período, o partido deveria estar liberto das tarefas governativas para se poder dedicar à propaganda e à organização, à implantação da República no conjunto do território nacional. No entanto, na madrugada de 3 para 4 de outubro, precisamente quando a Revolução arrancava no terreno, Afonso Costa propõe alterações à composição do governo. Portanto, a política não parou durante a Revolução.
continuou e depois continuou de uma maneira até imprevista, uma vez que Afonso Costa, que tinha sido mais ou menos mantido à margem, aproveitou aquelas horas da Revolução, bem aproveitadas, para se introduzir no governo provisório, para colocar outros amigos dele, como Bernardino Machado, Teófilo Braga, também no governo provisório, substituindo alguns que os revolucionários inicialmente tinham previsto, aproveitando, obviamente, o facto de a Revolução ter acontecido no momento em que estava decapitada, porque Miguel Bombarda e Cândido dos Reis eram as duas figuras principais. A morte dos dois dirigentes entre 13 e 5, entre 13 e 4 de outubro, e provavelmente outros debates no interior da cúpula dirigente do partido acabaram por originar uma inversão deste princípio. José Relvas entrou para o governo, era um membro do diretório, e levou consigo, não apenas para o seu ministério, mas para outros ministérios, os restantes figuras do diretório. Anos mais tarde, numa entrevista ao Diário de Lisboa, o próprio Teófilo Braga há de traçar um quadro negro da formação do governo provisório. Era preciso queimar alguém. Eles calculavam que eu durava pouco, de maneira que me fizeram chefe do governo provisório. Até incluíram na lista o nome do Manuel Gomes, já falecido. Como não encontraram, como é natural, foram buscar o irmão, o Amaro Gomes, que não é nada esperto, e confiaram-lhe a pasta da Marinha. Hei de demonstrar que, como chefe do governo provisório, fui uma espécie de guardador de perus que se limitou, sempre de caninha na mão, a levar os bichos juntos até às constituintes. Machado Santos tinha ganho na tática militar. Afonso Costa na política. Ainda assim, o governo escolhido não conseguia refletir uma união. O Partido Republicano não era, sendo embora um partido moderno, não era um partido de ideia única. Era uma federação de interesses. Aliás, muito à maneira da época e das ideias políticas de que a maior parte deles se reclamavam. Eu acho que o governo provisório, de algum modo, corresponde às várias tendências que existiam no Partido Republicano Português, porque havia, naturalmente, um Partido Republicano Português com várias tendências, que depois vão dividir-se a partir de 1911. Uma tendência cujo protagonista principal era Afonso Costa e se agrupava em torno de um jornal, O Mundo, uma tendência cujo nome principal era o António José de Almeida, com um jornal também, a Alma Nacional, e uma terceira tendência protagonizada por Brito Camacho e o seu jornal A União, a Luta, veio dar origem ao Partido Unionista. A verdade é que a contestação à República começava logo depois da proclamação. Aquilo que vence em 5 de outubro de 1910 não é a República como as pessoas a vão conhecer em 1911, 1912 e 1913. E basta ver que aqueles que fizeram verdadeiramente a Revolução, isto é, que estiveram à frente da Revolução, vão ser os mais determinados combatentes contra a República que vem a seguir. A começar por Machado Santos, o parteiro da República vai transformar-se num dos seus críticos mais ferozes. Ele será um descontente durante toda a República. E será até um elemento muito desestabilizador durante toda a República. E a República poderia ter sido completamente diferente daquela que foi se aqueles que fizeram a Revolução tivessem sido eles depois a predominar na República. Provavelmente teria sido uma República bastante diferente. Ainda ao início da tarde, o Conselho de Ministros recém-formado reúne pela primeira vez. Correia Barreto, ministro da Guerra, só então comparece. Ficará em Sintra durante os combates. Bernardino Machado, ministro dos Negócios Estrangeiros, só chegará por volta das 18 horas. Estava em Paredes de Cora enquanto a Revolução acontecia. Afonso Costa redige ali mesmo os primeiros decretos da República. Às 15 horas, Machado Santos regressa à Rotunda. Saúda os homens que lá permanecem e anuncia que vai requerer ao governo a promoção de todos. Os populares lavam o sangue do chão, mas os estragos são insignificantes. Raul Brandão escreverá nessa altura:
O Rossio não está subvertido como era de supor depois de uma noite de bombardeio. O quartel do Carmo, que passou por ter sido reduzido a cinzas, nem sequer foi arranhado. Na avenida, um casarão derrocado, meia dúzia de árvores feridas. Só isto? Com maiores ou menores danos, a República estava implantada, pelo menos em Lisboa. Mas o resto do país nem sequer sabe o que está a acontecer. Portanto, há zonas do país, regiões, que vão tomar conhecimento 1, 2 dias depois que a República foi proclamada. No entanto, se a monarquia caíra quase em silêncio em Lisboa, no resto do país desvanecer-se-ia de forma ainda serena. No Porto também há movimentação de tropas, é proclamada a República, mas no resto do país, como diria o João Chagas, é proclamada pelo telégrafo, não é? Ou seja, as câmaras municipais, de uma forma geral, reúnem-se, tomam conhecimento pelo Governo Provisório da proclamação da República e juram fidelidade à República. Em muitos casos mudam a composição das câmaras, são eleitos novos vereadores, as câmaras juram fidelidade à República e é assim. A novidade demoraria a chegar aos pontos mais distantes do mapa. A história tinha mudado, mas muitos portugueses só o saberiam através de uma banal notícia de jornal. Há um texto muito curioso do Sousa e Costa, em que ele fala, ele estava em Vila Real na altura, e só 2 dias depois do 5 de outubro é que chegaram os jornais do Porto, o que quer dizer que nem pelo telégrafo chegaram notícias lá. E só através dos jornais do Porto é que souberam, eles sabiam que qualquer coisa estava a acontecer em Lisboa, que uma revolução estava em marcha em Lisboa, mas não sabiam o que era. Mas também aqui a vitória seria bem mais fácil que o previsto. A adesão à República vem de todos os lados, até daqueles que 2 dias antes se diziam monárquicos convictos. É quando se aparece aquela célebre designação que é os adesivos, que é uma coisa que domina muito a história da Primeira República, os adesivos. Até há uns que vestiam as filhas de repúblicas, alguns monárquicos ilustres. Quer dizer, a adesivagem mas é um fenómeno português mais infelizmente continua com grande força, não é? E portanto nós encontramos a partir de 8 de outubro esta coisa extraordinária que é encontrarmos uma imprensa regional, praticamente toda ela favorável à República, e massivas adesões e declarações de fé republicana de pessoas que até aí não pareciam tão simpatizantes como isso. Os adesivos colam-se à República, jurando-lhe fidelidade eterna. Um acontecimento perverso que teria consequências quando assentasse o pó da vitória. É certo que, a nível central, na República há uma mudança significativa de pessoal político. Deputados, membros do governo. Agora, se você for ver a nível de magistrados, embaixadores, oficiais das Forças Armadas, autarcas, a continuidade é enorme. E que era feito do rei no meio de tudo isto? Que notícias tem, Alferes? A República foi proclamada. Desgraçado que nasceu nesta terra! É preciso que Vossa Majestade, a Rainha Dona Amélia e a Rainha Dona Maria Pia sigam imediatamente para o Porto. Lá reuniremos as tropas fiéis e montaremos uma base de operações. E as estradas? Não estarão cheias de assassinos? Iremos pelo mar. O Amélia está ancorado na Ericeira. Só vão comigo os que me foram fiéis. A família real chega à Ericeira ainda na tarde de dia 5. O rei segue pálido, Dona Amélia com ânimo, Dona Maria Pia em silêncio total.
2 barcos de pesca transportam-nos para o Amélia, perante uma plateia incrédula de pescadores e populares que vê partir a família real na clandestinidade de um bando de foragidos. Com receio da recepção que pudessem encontrar no porto, o rei e restante comitiva aceitam mudar de destino. Seguirão viagem para Gibraltar. Era o último ato do último rei português. Um rei a prazo, desde o dia em que ocupara o trono. Eu tenho a convicção que, se perguntar, em termos de generalização, qual foi o último rei de Portugal, a tendência das pessoas será dizer Dom Carlos. E, portanto, Dom Manuel II funciona para os monárquicos como o último rei, e para todos, porque historicamente foi assim que sucedeu, mas no imaginário da recordação, quando me pergunta como é que as pessoas o imaginam, eu julgo que simplesmente, para a generalidade do povo, não imaginam. A bordo do Amélia, o rei escreve ao chefe de um governo que, afinal, já não existia. Meu caro Teixeira de Sousa, forçado pelas circunstâncias, vejo-me obrigado a embarcar. Sou português e sê-lo-ei sempre. Tenho a convicção de ter sempre cumprido o meu dever de rei em todas as circunstâncias e ter posto o meu coração e a minha vida ao serviço do meu país. Espero que ele, convicto dos meus direitos e da minha dedicação, o saberá reconhecer. Viva Portugal! Veio formular ao princípio da avenida uma bandeira republicana, acompanhado de muito povo de tropa. Vitória, rapaz, vitória! Viva o Machado Santos! Viva o Capitão Fala! Viva as Reis Cabeçadas! Camaradas, a razão triunfou. Aponham-se as armas dos meus soldados em prol da República. Sirva da lição para o mundo inteiro, em como um povo sabe triunfar da sua causa. Camaradas, antes de uma era nova a ressurgir, trocai as vossas espadas ao serviço de uma causa justa. Defendei-a com toda a energia até o último sopro de vida o regime que vós acabais de implantar. Abençoai esta data, ficará gravada com esse tesouro para todo sempre. Rapazes, abaixo dos tiranos, viva a República! Pela tarde e noite de 5 de outubro, a euforia perpassa Lisboa. Dão-se vivas à República, lançam-se foguetes, bandas percorrem a cidade tocando a portuguesa. 22.000 exemplares da letra são distribuídos gratuitamente para que os populares a decorem e cantem. Aqui e ali, ouvem-se tiros perdidos de monárquicos inconformados, cada vez com menos frequência, até cessarem definitivamente. No dia seguinte, Lisboa está tranquila. Populares armados patrulham algumas ruas, mas não há nada para patrulhar. O próprio Paiva Coceiro, contactado por um emissário do governo provisório, declara que reconhece as instituições que o povo reconhecer. Félix Lourenço, que escreve para Madrid, ele fica muito admirado ele chega 2 ou 3 dias depois, com a forma como Lisboa está normalizada. Embora ele tenha visto civis armados a guardar o Banco de Portugal e outras instalações, um regimento acampado no Rossio, mas os elétricos circulam, toda a gente vai para os empregos, e ele fica muito admirado. E depois, numa entrevista, Afonso Costa utiliza um adjetivo para classificar a Revolução, e o Félix Lourenço fica muito tocado por esse adjetivo. O Afonso Costa diz-lhe: a Revolução foi uma coisa belíssima, belíssima. Ora, chamar bela a uma revolução, enfim, é invulgar, digamos. A mudança radical de regime acontecia, afinal, com a naturalidade com que o novo dia sucede ao que acaba. O que não significa que, 100 anos depois, a causa monárquica não continua a ter quem a defenda. Nós temos dito que, apesar da República se ter implantado pela violência e depois na sequência de um regicídio, houve 2 chefes de Estado portugueses mortos violentamente, o Dom Sebastião em Alcácer Quibir e o rei Dom Carlos. Mas apesar desse nascimento envolto em sangue,
seguramente que aqueles que defendem a restauração da monarquia, como é o meu caso, querem-na por via não só pacífica, mas democrática. Mas hoje, em 2010, todos os cidadãos têm o direito e o dever de viver de acordo com as regras instituídas e, portanto, isso não é uma questão de opção política, é uma questão de Estado de Direito. E hoje o Estado de Direito tem esta natureza, não é? E, portanto, temos o dever de lealdade e de respeito, por exemplo, perante os símbolos nacionais, desde o hino à bandeira, independentemente da opção emocional e ideológica de cada um. Uns dirão que não há motivo para celebrações. Outros que a implantação da República foi o acontecimento mais importante dos últimos séculos da história nacional. A verdade é que, depois de 100 anos de revoluções e contra-revoluções, regimes radicais e moderados, avanços e retrocessos, continuamos a viver numa República. Para além de todas as críticas e louvores, Portugal mudou para sempre a 5 de outubro. De outubro, neste país, com séculos de monarquia, a juventude pode tirar esta conclusão. Foi o movimento mais extraordinário que pode imaginar-se, que atirou para o lixo séculos de história, mas com razão, em que a juventude desempenhou um papel formidável. A juventude pode se orgulhar, e é claro, o futuro é a juventude. Não tem juventude, não tem o futuro.